O alto amor. Eu descobri que não me amava. Eu pregava o amor aos outros. Amai-vos, amemo-nos. Mas eu ainda não havia feito uma avaliação, porque eu vinha de uma doutrina muito castradora, de uma convicção religiosa muito pessimista. Negar o mundo para afirmar Deus, negar-se para se entregar a Deus. Não está no Evangelho. Negar o mundo é não ser mundano, pervertido. É afirmar o mundo sendo cidadão. Optar por Deus é ter Deus dentro. Não se pode amar o Deus de fora se não ama o Deus que está em nós. Blaise Pascal dizia, Deus está emboscado no coração. Nós somos do hálito divino, a concepção divina. Então é necessário que primeiro eu ame o Deus que sou, com letra minúscula, para poder identificar o Deus no qual eu estou. O Deus com letra maiúscula. E Jesus, como psicoterapeuta, disse-nos isto. Se vós não amais ao que vedes, como amareis aquilo que não vedes? É óbvio. A moderna proposta das terapias alternativas na área da psicologia transpessoal e na área das doutrinas da autocura e da cura aos demais, começa no alto amor. Um amigo me disse, será que você não está divulgando o orgulho, o egoísmo? Auto-amar-se não é ter egoísmo? Eu digo, não. Eu conheço pessoas que se detestam e que são ególatras. Amam ao ego, não a si. O ego é a máscara. Egoísta é aquele que assambarca para si. A autoestima e autoamor é aquele que trabalha para ser melhor. Para expender luz, é o que põe combustível na chama, para que ela adquira tonalidades miríficas e possa brilhar. Essa é a diferença sutil. E quando eu descobri que não me amava, isto é, muitas vezes eu me impunha sacrifícios absolutamente desnecessários. Era uma reminiscência masoquista. Deus não é de sofredores. Ele ama os sofredores também. Mas é dos triunfadores, sofredores que chegaram lá. Mas que ao chegarem, bendirão a Deus. Não é esse Deus dos infelizes que Castroves canta tão bem no Degredo da África. Quando ele fala desse Deus dos escravos, dos infelizes. Em Navio Negreiro. Mas é o Deus que deseja a nossa plenitude, não é o Deus que quer que nós soframos. O sofrimento é opção nossa. Ele é o enfoque errado que nós adquirimos porque optamos por uma atitude menos feliz. Então mudei totalmente a visão. A visão de Deus não é punitiva, é educativa, é reparadora. Então nós agora vamos partir para a segunda etapa, que é o auto-perdão. Muita gente diz assim, eu perdoo com muita facilidade. Mas não esqueço. Não esqueça mesmo. É psicológico. Porque esquecer é da memória. Perdoar é do sentimento. E nem sempre a memória apaga quando nós queremos. Perdoar é não desejar o mesmo mal que nos foi feito. É dar o direito de ser uma pessoa ainda menos feliz. E não revidar. Não é amar tresvairadamente. Allan Kardec, da sua condição de psicólogo e de filósofo, diz com muita justeza, não se pode amar o inimigo como se ama ao amigo. Em outras palavras, não se pode amar a quem nos perturba com a mesma ternura que se ama a quem nos ajuda. É uma questão peptídea. A pessoa simpática produz enzimas estimulantes. A pessoa antipática produz enzimas perturbadoras. Então nós vamos começar a nos perdoar, mas perdoar mesmo. Uma senhora me disse, eu cometi 16 abortos. E ela esperou que eu tivesse uma reação. E eu disse assim, pois não. O senhor não se espanta? Eu digo, não, senhora. Mas por que não? Porque a senhora teve o direito de praticar os 16 abortos. Mas não é um crime? Bem, já é outra coisa. Já estamos agora no julgamento, mas a senhora nem contou o crime. Vamos deixar o julgamento para a sua consciência e a divindade. Porque foi isso, foi aquilo. Eu digo, tem as suas justificativas.
Mas a senhora não tem direito agora de destruir a vida porque cometeu 16 abortos. A senhora está viva. Não deveria ter feito, mas fez. Vamos agora tentar reparar os danos que causou. Mas como? Eu não poderei ter 16 filhos na idade que eu estou. Mas não lhe disse isso. Eu disse, vamos tentar reparar. Vamos então reparar. A senhora comece procurando algumas crianças que necessitam de estudar e que têm dificuldade. Ajude-as. Ajude a familiares menos abastecidos economicamente. Mas ajude-se primeiro a si. Faça uma análise do porquê. Já que a senhora sabe que o sexo leva a consequências dessa natureza, por que o sexo sem precaução? Porque a senhora se submete a uma aventura que ele vai trazer danos mais graves. Refaça os seus conceitos, comece tudo outra vez. Ela disse, mas, Sr. Divaldo, todo mundo me condena. Eu disse, mas não é importante que os outros te condenem. Nós nos condenamos reciprocamente por mecanismos de transferência. Faça condenar os outros. Em nossa pequenez. Preocupe-se com seu estado de consciência. O que é que a senhora sente? Eu me sinto abjeta. Pois agora começa a sentir-se gente. Começa a ter o direito às suas funções sexuais. Viva plenamente, ame. É que até agora a senhora não amou. A senhora experienciou manifestações sexuais e elas deixaram queimaduras morais. Tente amar. E fui conversando. Ela disse, Divaldo, eu estou com um câncer uterino. Foram os 16 abortos. Eu disse, eu conheço muita gente que tem câncer uterino e nunca teve relacionamento sexual. Porque teremos que trazer logo a culpa e a punição? Não. É uma incidência natural, é porque a senhora tem útero. Se não tivesse útero, eu teria câncer de outra coisa. Mas quer fazer? Siga a orientação do médico. E diga ao seu útero cansado, desculpe-me, meu amigo. Vamos recomeçar tudo noutra área. Não é questão de arrepender-se e ficar atormentada, sair de um conflito para outro conflito. Liberte-se do conflito. A senhora reconhece que eu não deveria ter feito. Ok. Comece a fazer coisas que a senhora acha que deve e que pode fazer. Ela fez uma esterectomia. Libertou-se do útero, dos órgãos anexos. Continuou mulher plena. Não morreu. Mudou de atitude. Ninguém agora também deve ir para o outro lado que eu sou favorável ao aborto. Não se trata disto. O aborto é um crime hediondo. Eu não sou juiz daqueles que abortam. E a finalidade é psicoterapêutica e não condenatória. A pessoa tem o direito de fazer da sua vida o que lhe apraz e sofrer as consequências daquilo que elegeu. A nossa função é terapêutica, ajudar a pessoa a sair do conflito, a sair do problema. Então eu comecei a trabalhá-la no auto-perdão e ela me dizia, eu tenho dificuldade. Eu disse, porque não amou a nenhum desses homens. No dia em que você amar a um homem e fizer a curva da ternura, vai ver como é possível perdoar-se. Ela já está com 50 anos. Não encontrou especificamente um amor, mas ela resolveu amar, que foi muito melhor. E agora ela ama a muitas pessoas. Está muito tranquila. E um amigo, que é comum e que ele conhece o conflito, me disse, mas Divaldo, não sei como você suporta a dona fulana. Ela é tão obsidiada. Ele perguntei, como você sabe? Ela é abortista. Ah, e como você sabe que ela tem obsessores? Aqueles que ela matou estão obsidiando-a. Ele, curioso, eu nunca vi. Porque o Deus a quem eu amo não é aquele que pune com obsessores, é o que abre a porta a quem deseja a redenção. E confesso, nunca me detive a ver se ela tinha obsessores ou anjos de luz, porque não é importante. Importante é ela ser feliz. Então, o segundo passo é o perdoe-se. Se nós nos auto-amamos, poderemos amar. Se nós nos auto-perdoamos, poderemos perdoar. Nessa condição, já estamos fazendo a autocura, porque encontraremos alegria de viver, motivação para viver, e teremos um significado em nossas vidas que antes eram vazias.
Esse é o período das pessoas vazias, pessoas sem significado existencial. Muita gente me diz, para que viver? Eu não pedi para viver, eu não tenho meta. São pessoas queixosas, estão só na superfície, ainda não entraram, não quiseram ter o desafio de autopenetrar-se. E na hora em que eu começar a entender que eu tenho o direito de errar, eu darei esse direito aos meus irmãos também que erram. Porque se eu erro, por que eles não? Então dou-lhes o direito. A vida se me fará muito mais saudável. O Dr. Norman teve a oportunidade de fazer uma análise na Universidade da Califórnia. E depois de um estudo cuidadoso, ele observou que os pacientes terminais que riem recobram a vida. Os que introjetam conflito morrem mais rapidamente. Ao lado de uma médica da mesma universidade, o Dr. Norman Cousins constatou que o riso jovial, natural e descontraído proporciona saúde ao organismo. E passaram eles a experiências científicas. Tomaram pacientes portadores de AIDS, de câncer e de outras doenças degenerativas e colocaram em uma sala, projetando na tela filmes de Charles Chaplin, dos irmãos Marx, dos Três Patetas, de Harold Lloyd e outros. No começo, os pacientes estavam inimigos da vida. Mas os filmes, principalmente dos irmãos Patetas, eram tão estúpidos que provocavam riso. E à medida que eles se foram entregando, terminaram pela opção do riso. Terminada a experiência, tiveram medida a saliva. E então se constatou que naqueles pacientes que haviam sorrido bastante, havia uma alta dosagem de imunoglobulina, uma enzima que imuniza o indivíduo a determinadas infecções. Pegaram jovens estudantes da UCLA e colocaram também numa sala. Projetaram filmes de sexo explícito, de guerra no Vietnã, um célebre Apocalipse Now. E quando terminaram, mediram a saliva. E eles estavam com grande deficiência de imunoglobulina. Alguns já saíram da sala resfriados. Portanto, susceptíveis a diversas infecções respiratórias. As experiências foram tão notáveis que a célebre viúva McDonald's ofereceu $2 milhões para que as experiências tivessem prosseguimento. E Norman Cousins e a doutora Barbara Millan demonstraram para outros cientistas que adotaram o método que sorrir faz bem, o que confirma a tese junguiana. A pessoa extrovertida, não a pessoa frívola. A pessoa extrovertida, a pessoa jovial. O Dr. Bernie Siegel aceitou em sua casa uma paciente. E depois de 3 meses, ela, despedindo-se curada do câncer, disse-lhe: notei uma peculiaridade na sua família que eu tenho interesse em relatar. Notei que é uma família americana normal, que é que todo mundo briga. Seus filhos, o senhor, sua esposa, vocês brigam. Só que depois da briga continuam falando-se naturalmente. Lá em casa não. Quando nós brigamos, nós mantemos essa situação às vezes por semanas. Ficamos de mal. Aqui não. E ele anotou: aceitei como um elogio. Outra pessoa poderia aceitar como falta de vergonha da família. Eu aceitei como uma referência otimista. Porque guardar ressentimento é intoxicar-se.
A pessoa que carrega mágoas carrega lixo atômico no seu mundo interior. E é claro que vai haver uma explosão. A questão é de quando haverá essa explosão. No alto amor, no alto perdão, surge agora a autolibertação. Libertemo-nos da opinião dos outros. Respeitemo-la, mas não nos escravizemos. Mantenhamos o nosso dever social de relacionamento. Mas a opinião das pessoas tem o valor que nós lhes emprestamos. Na hora em que eu achar que a opinião de uma pessoa não tem sentido, ela perde totalmente o sentido. Na hora que eu achar que ela é muito importante para a minha vida, ela se torna um algoz da minha existência. A grande proposta do curar-se é remontar as causas para diluir os efeitos. Não adianta manter causas e trabalhar nos efeitos, porque eles irão sucedendo-se na razão direta da sua própria causalidade. Somente a partir da autocura que nós podemos pensar em curar os outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, sem nenhuma tendência doutrinária, nem nenhum objetivo doutrinal, há uma frase admirável dentre outras. Médico, cura-te a ti mesmo. Nós sempre falamos do contágio da doença. Por que nós não falamos do contágio da saúde? Já notaram quanto é saudável conviver com pessoas saudáveis? Quanto é agradável conviver com pessoas otimistas? Quanto faz bem estarmos ao lado de pessoas que são comunicativas? Às vezes dizemos, eu gosto tanto de fulano, não sei porquê. Porque nos dá uma mensagem de encantamento. Não é necessário que a mensagem esteja rotulada, esteja direcionada. A violeta escondida exala perfume no ar e todos a sentem, mesmo sem a ver. O pântano irradia miasmas pútridos que nos infectam, apesar de não ser visto. É necessário, então, de Joana de Ângeles como psicoterapeuta. Tudo começa no pensamento. Toda vez que ele vier um pensamento negativo, já que você não pode viver sem pensar, mude para um pensamento positivo. Já que é pensar, pense a coisa boa, porque pensar a coisa má. Então nós temos o malveso de cultivar as coisas negativas para inspirarmos compaixão, complexo de inferioridade. Achamos que não somos capazes de inspirar amor. Todos somos capazes de inspirar amor. Eu conheci em Zurique, no hospital de aidéticos, o casal que mais me impressionou. E que foi terapia para uma sexóloga que tinha conflitos na área do comportamento sexual. E eu lhe recomendei que visitasse o casal. Eu os adotei há 4 anos como meus afilhados. Ela tem 25 anos, ele tem 24. Ela era soro positivo, eu não sabia. Eles tiveram um relacionamento, ele se contaminou. E quando ela teve uma doença parasita e a enfermidade estava em desenvolvimento, ele foi fazer o exame, era soro positivo. Para meu choque, creio, desenvolveu a doença. E eles foram internados na mesma clínica, no mesmo apartamento. E o que mais me comoveu, dos muitos diálogos que mantive com eles, através da intérprete, porque eles são de língua alemã suíça, foi o amor que eles se têm. Eu lhe perguntei ao rapaz, meu filho, você não ficou magoado? Ele disse, com quê? De ela ter contaminado você? Mas ela não sabia. Olha o amor como tem uma visão bonita. Ela não sabia. E eu perguntei à moça, e você não ficou em conflito por ter sido instrumento do contágio para ele? Ela disse, no começo sim, mas eu não tive culpa. Uma proposta psicológica. Ninguém faça consciência de culpa. Ninguém tem culpa de nada. A nova proposta psicoterapêutica é
Eu sou responsável, não culpado. A palavra é muito importante. Eu sou responsável deste insucesso, mas não sou culpado do insucesso. Enquanto eu sou responsável, eu me reabilito. Quando eu sou culpado, eu me autopuno. E eu não tenho o direito de punir-me a mim mesmo. Então eu perguntei a ele, dizem-me que as pessoas portadoras do HIV em determinados períodos têm muito estímulo sexual. Vocês que tinham um relacionamento bastante jovem, agora que vocês vivem no mesmo quarto com toda a liberdade, como vamos de relacionamento? Ele ergueu o sobrolho, quase me censurando. E disse, qual relacionamento? Ele disse, um relacionamento mais íntimo, vocês são tão jovens, porque eu desejo sempre aprender e pergunto para aprender. Ele disse, olha, tio Divaldo, a gente quase não lembra. Eu disse, por que não? Porque a gente se ama. Notem as colocações, é quase ipsis verbis. Eu disse, mas quando se ama, esse às vezes nem é necessário. Porque amar é um momento de busca de plenitude. E o jogo sexual é o momento de busca de sensação, que pode ou não levar à plenitude. Então, quando a gente não se ama, a gente tem desejos. Quando a gente ama, a gente tem emoções elevadas. E eu perguntei para ele, ela está muito mal, eram terminais. Se ela morrer agora, como é que você vai se sentir? Ele disse, eu vou me sentir como se tivesse perdido 3/4 partes de mim mesmo. Mas por que, meu filho? Porque não sei como preencher o seu vazio. E eu lhe contei que o psiquiatra materialista me deu esta resposta. Ele disse, os senhores espiritualistas têm como consolar. Mas eu que só aceito o quimismo cerebral, quando se dá anóxia para mim morrer o ser, quando alguém chega e diz assim, perdi um filho, morreu meu marido, morreu o ser que eu mais amava. Eu não tenho o que dizer, espere, vai haver um reencontro, estão vivos seus seres queridos. Eu digo para eles, com quanto tempo de convivência ele morreu? Você fruiu desse amor por quanto período? Ah, por 20 anos. Então, você tem 20 anos de presença. Não deixe que a ausência esvazie seu sentimento. E olhei para aqueles 2 corpos quase cadaverizados. Falei-lhes da imortalidade da alma, eu vi familiares ao lado deles, falei-lhes. Voltei no ano imediato. Há 4 anos que eu os visito. Desta última vez, no mês de maio, ela me disse, me abençoe, porque eu vou viajar. Eu disse, minha filha, abençoa-te a ti mesma. Tu te abençoas com a nobreza do teu coração. Ninguém abençoa ninguém, ninguém maldiz a ninguém, são palavras. Se nós as aceitarmos, terão ressonância. E essa ressonância perturba-nos, fazendo que se instalem conflitos e doenças. Mas tu que te amas, já és abençoado. Eu suplico a Deus que te receba em júbilo como tu mereces. No mês de junho ela partiu. E ele me escreveu. E agora preencherei a sua ausência com as lembranças da sua presença. Mas este é um fenômeno natural. A morte é inevitável, por mais longa que seja a vida. Quando nós adquirirmos essa postura de curar, nós poderemos curar. Porque nós irradiaremos um toque de mão. Quantas vezes nós encontramos uma pessoa na rua, saudamos, mas que bom ter encontrado você. E saímos renovados. Foi uma cura. Alguém que nos irradiou uma energia poderosa. A Universidade McGill de Montreal, no Canadá, realizou uma experiência monumental sobre essa irradiação que nós temos. O Dr. Gleber transcreve a experiência. Quando se tomaram de água do mar e colocaram no vaso de boca muito larga água potável e água contaminada. Rotulados os invólucros, tomaram de sementes que, em contato com a água do mar,
perde a faculdade de germinação. Separaram ao acaso, mesclaram-nas, separaram as sementes e colocaram 5 no vaso com água salgada, a água potável e a água contaminada. E depois plantaram as sementes em tabuleiros. Aquelas que vieram da água salgada não germinaram. Da água potável, germinaram. Da água infeccionada, não germinaram. Aí estava a evidência científica de que uma água contaminada mata o princípio vegetativo. E a água do mar matava também o princípio vegetativo daquelas sementes. Repetiram a experiência. Colocaram as outras sementes nos mesmos vasilhames com água renovada, salgada, potável e contaminada. E pegaram um indivíduo saudável para que ele magnetizasse a água salgada. Pegaram o indivíduo com manifestações esquizofrênicas para que ele magnetizasse a água potável. E pegaram um indivíduo de faculdade curadora para que ele magnetizasse a água contaminada. Plantaram as sementes. Como não se esperava, a água salgada que recebeu magnetismo repetiu todas as sementes. A água potável que recebeu energia esquizofrênica não permitiu que nascesse uma semente. A água contaminada, que havia sido magnetizada por um curador, todas as sementes germinaram. Então estava agora a prova científica de que o indivíduo irradia a energia que lhe é peculiar. A experiência foi repetida 5.000 vezes. E nas 5.000 vezes, os dados estatísticos foi que uma energia saudável pode mudar o campo vibratório de algo, alguém, que sejam portadores de um desequilíbrio de qualquer natureza. Como a energia deletéria pode desarticular o campo vibratório de uma pessoa saudável. Quando nós somos bombardeados por uma pessoa pessimista, por uma pessoa reclamadora, e não temos resistência, nós entramos na dele. Daí a pouco a gente cai, se irrita e fica pior do que ele. Porque a sua tenacidade é tão perversa e constante que nos desestrutura. Que fazer se nós temos em casa uma pessoa irritante, perturbadora, provocadora? A atitude budista, recomendada pelo Dalai Lama, compaixão. É a atitude do amor, não é piedade. Não é ter pena. E aqui no Rio fala muito de peninha, ter peninha, ter compaixão. A compaixão é um sentido altruísta. É considerar a pessoa como menos boa, ainda no patamar menos feliz, e abelar para que ela saia daquela faixa perturbadora. A compaixão, no sentido budista, tem também outra interpretação. Tudo o que você fizer, faça com paixão, com ideal, com entrega. Realize esse sentimento com desejo de ajudar essa pessoa recalcitrante, essa pessoa dissolvente, essa pessoa desgastante e perturbadora. Então você conseguirá ser um curador natural. Não é necessário usar talismã, usar isto ou aquilo, que são artifícios de indução sugestiva, que ajudam muito. Não é o talismã que cura, é a energia sugestiva que o talismã leva. Se nós dissermos, coloque isso no bolso, que não vai acontecer mais nada. Essa indução vai estimular as nossas enzimas para defender-nos. É o medicamento placebo. Bernie Siegel, Chopra e os grandes terapeutas desta área fizeram experiências com pessoas com insônia. Pegaram o medicamento placebo e disseram, com este temos a certeza que você vai perder a consciência.
porque nunca falhou. E a pessoa, antes de tomar, já ficando condicionada ao tomar, dormiam profundamente. E pegavam, às vezes, o hipnótico. E eu dizia, olha, eu não sei se vai fazer efeito. A pessoa tomava e ficava excitada. O Dr. Bernie Siegel denomina essa técnica como de halo-indução, a indução feita por uma pessoa de fora. A autoindução é muito mais favorável. E se nós nos induzirmos, não vamos criar aqui pessoas sugestionáveis, pessoas mórbidas, que não podem ter uma gripe, eu não posso ter gripe, agora eu vou ficar saudável. Mas então a pessoa vai conjugar bem os verbos. O verbo ser e o verbo estar. Eu não sou doente. Eu estou doente, diz a doutora Louise Hay. Porque quem é, estruturalmente não tem jeito. Quem está, condicionalmente, se encontra em trânsito. Eu estou no Teatro Vanucci. Daqui a pouco me vou. Mas se eu sou teatro, onde quer que eu vá, eu sou teatro. É diferente.